Olá a todos! Então hoje eu vou falar com vocês sobre a oposição por casa da 3 para 9. O vídeo passado foi sobre a oposição por signo Gêmeos e Sagitário. Gêmeos, que é o regente natural da casa 3, Sagitário, que é o regente natural da casa 9. Então hoje é por casa. A casa, ela é mais forte do que o signo. A casa, ela é da vida. As casas astrológicas são circunstâncias, experiências que nós experimentamos e que nós não temos uma livre escolha, porque não faz parte da nossa personalidade. Então, essas experiências, elas nos vêm para que a gente se aprimore, para que a gente cresça. Então, se você tem planetas na oposição da casa 3 para a casa 9, esse vídeo é para você. Lembrando que por casa, os planetas modernos ou transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, estão incluídos. Esses planetas modernos, transpessoais ou geracionais, eles são incluídos por casa e não por signo. Então, se você tiver qualquer oposição, seja entre esses planetas e outros planetas pessoais, ou entre planetas pessoais, qualquer oposição. E principalmente aquelas em que envolvem o Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Os assim chamados planetas pessoais. Então vamos lá. Casa 3 é a casa do conhecimento. A casa do comércio, a casa das trocas, a casa da comunicação. Aliás, o eixo 3-9 é um eixo de comunicação e de conhecimento. E eu já vou passar a diferença entre o conhecimento da 3 para o conhecimento da 9. Então, se você tem planetas na casa 3, que é uma casa em que lida com conhecimento no sentido mais conhecimento geral, um conhecimento mais superficial, é a casa da inteligência, de você pegar um dado da realidade, juntar com outro dado da realidade e você construir um terceiro dado da realidade. Ou seja, quando você pega os diversos conceitos, ou quando você apreende várias coisas e diante disso você capta, você apreende e cria um todo. Esse todo já nos remete à casa oposta, que é a casa 9. Por quê? Porque os geminianos, né, que são os regentes naturais da casa 3, e quem tem casa 3, planetas na casa 3, tem isso também, essa tendência, essa flexibilidade de captar os diversos estímulos, ou seja, tem uma curiosidade a respeito de muitas coisas, é muito curioso, tem muitos estímulos, identifica muitos estímulos e relaciona esses estímulos entre eles de modo a expandir o seu conhecimento e formar uma ideia. Então é o mundo das ideias, o mundo do conhecimento. Pessoas que têm planetas na casa 3 são pessoas que gostam de conhecer. Ah, mas você pode dizer, eu não tive estudo, eu não tenho muito estudo, não tem problema, né? Você está diante de dados da realidade, você está diante do mundo e você está diante de experiências e estímulos. Você não deixa de ser curioso porque você não teve um ensino formal, por exemplo, uma educação formal. Então a inteligência, ela não tem a ver com intelectualidade, ela tem a ver com saber usar dos elementos do mundo e juntar um com o outro e construir alguma coisa. É o mundo das ideias, é a mente. Então a casa 3, ela indica questões de comunicação, de como que você vai passar esse conhecimento, de como você vai adquirir esse conhecimento, esse amor pelo conhecimento. E se você tem um planeta na casa 9, e esse vídeo fala sobre a oposição, ou seja, você tem um planeta na casa 3, você tem um planeta na casa 9, e há uma linha que liga esses dois planetas. Olha lá no seu mapa, se tem uma linha que liga um planeta na casa 3 para um planeta na casa 9. Se há uma linha, a gente chama essa linha de oposição. Não basta ter um planeta na 3 e um planeta na 9. Se não houver essa linha, simplesmente há uma interpretação de planeta na 3 e de planeta na 9. Mas se há a linha, então esse vídeo aqui vai falar sobre essa linha, ou seja, sobre essa linha de oposição, sobre esse ângulo de 180 graus que liga um planeta a outro. A oposição é sempre um aspecto desafiador que vai trazer para você questões que vão interferir na maneira como você conhece as coisas, na maneira como você aprende.
Você, então, tendo planetas na casa 3, você tem o desejo de conhecer, você tem uma inteligência mais voltada para uma prática, você tem uma curiosidade a respeito da vida. E se você tem planetas agora na casa 9, que faz essa oposição com a 3, você também tem o mesmo desejo de conhecimento, só que você você busca mais profundamente esse conhecimento. Você quer um conhecimento completo, não basta ter um conhecimento raso das coisas. Essa linha de oposição que leva um planeta da 3 para 9 é algo que vai se interpor entre esse seu conhecimento. Ou seja, e isso se traduz muitas vezes em uma falta de foco. Entre você querer conhecer as muitas coisas e ter dificuldade em se aprofundar nelas, porque você gosta de muitas coisas. O planeta na casa 3 mostra que você gosta de muitas coisas. O planeta na casa 9 faz com que você queira criar um conhecimento organizado sobre aquilo que você gosta. Só que como você gosta de muitas coisas, você acaba tendo problemas de foco, de concentração em relação a essas muitas coisas que você gosta. Não dá para saber tudo e ter uma ideia completa de tudo, não dá. Tá? A nossa mente, ela precisa organizar o conhecimento. E essa linha de oposição mostra essa sua dificuldade em organizar esse conhecimento. A oposição entre a 3 e a 9 traz problemas de linguagem, desde a formação da linguagem, questões relacionadas a dificuldades em termos de conhecimento, no sentido de que você pode ter dificuldade para aquisição do conhecimento, desde dificuldades que estão relacionadas a circunstâncias externas, vamos supor, circunstâncias externas, né, que as casas representam, situações que se interpõem às suas conquistas. Por exemplo, você pode ter tido dificuldade em iniciar os seus estudos lá na infância, porque os seus pais não tinham condições de manter você na escola, ou porque você tinha, de certa forma, que trabalhar e você não estudou, ou então porque você tinha dificuldade de chegar até o ambiente onde esse estudo era dado. Tem a ver também com longas distâncias entre você e o conhecimento, distâncias físicas muitas vezes, por conta de que o ambiente em que você vivia não favorecia para que você se engajasse aí nos estudos, e você acabou que por conta de uma dependência infantil, né, quando você era criança, você não teve acesso à educação formal nesses primeiros anos. E a gente está falando de uma casa 3, principalmente, porque a casa 3 indica o ensino de base, as fases iniciais da educação. A casa 9 já indica um aprimoramento, né? Já vai mais para o ensino superior, a continuidade do ensino. Eu, por exemplo, tenho uma oposição entre planetas pessoais da 3 para 9. Então, o meu estudo acadêmico, né, a minha formação acadêmica foi uma formação extensa. Fiquei muitos anos, tanto em função da distância de onde tinha o meu curso, como em função em questões financeiras mesmo, né, para poder manter a faculdade, enfim. Como eu morava longe, então tinha que ir, voltar, enfim. Então, acabou que se estendeu quase que o dobro do que teria que ser. Em relação ao estudo de base, eu não tive tantos problemas, mas o ensino superior, sim, nesse sentido apenas, para mim. Mas tem pessoas que também têm dificuldade de aprender o conhecimento, ou então de manter, ou de se fixar em alguma coisa. Isso também pode representar pessoas que escolhem uma determinada profissão, começam uma faculdade, aí desiste, começa um curso, vai acumulando cursos. A casa 3 puxa muito para ir acumulando conhecimento, vai acumulando, mas não se fixa em nada, e começa um curso, não termina, ou então vai trancando as faculdades, vai trancando os cursos, ou então faz cursos breves. Aí tem aquele currículo extenso de pequenos cursos, e na realidade tem pouca prática e acaba tendo dificuldade
em exercer uma função. Então, tudo que tem a ver com conhecimento. E eu tô falando de dificuldade por quê? Porque eu tô falando de desafios que a oposição traz. Eu tô falando de uma linha que tem ali. É diferente de você ter um planeta na 3 e um planeta na 9. Isso não traz uma dificuldade. A dificuldade, ela está ali apresentada por conta da linha, do ângulo de oposição que faz com que você ora tenha que manifestar no planeta da casa 9, ora tenha que manifestar no planeta da casa 3. E o ideal para que você tenha mais harmonia é que você manifeste os dois sem que haja um problema entre eles. O ideal, é claro, é aquilo que te traz harmonia e que você possa ter uma curiosidade sobre o conhecimento, ter uma inteligência suficiente para que você possa pegar esse conhecimento e aprimorar, sem que você se disperse tanto em relação aos tantos outras formas de conhecimento que existem. Então, a gente até meio que brinca quando diz que assim, há uma meio que um TDAH aí, né? Porque você se dirige a uma coisa, mas aí você se distrai. Você sai do foco, depois você anda mais um pouquinho, vai saindo. Dependendo da força do seu planeta de casa 9, você até chega no seu objetivo, ainda que desvie tanto, né? Mas você chega no seu objetivo se você tiver um planeta de casa 9 mais forte. O que é um planeta de casa 9 mais forte? Esse planeta que está em oposição ao planeta da casa 3, ele também faz linhas com outros planetas. E aí é que vem a força do seu foco, ou seja, você tende a ter a ampliar mais esse conhecimento. A casa 3 faz com que você tenha essa inteligência, que faz com que a vida se torne prática, com que você enxergue as suas possibilidades, as suas oportunidades. Então você fica muito versátil. É a casa dos professores, dessa versatilidade que os professores têm que ter. É uma profissão que necessita, sim, de uma versatilidade, de que o conhecimento ele precisa ser passado para muitas pessoas e tem questão de corrigir, tem questão de preparar com uma certa versatilidade a aula do dia seguinte, o planejamento de ensino e todas essas questões. E é o eixo dos professores. A casa 3 tende mais ao ensino fundamental e médio, assim como a casa 9 é o ensino superior. Mas é um eixo de comunicação. A gente também encontra pessoas com planetas na 9 dando aula no ensino de base, ou então se formam e vão dar aula no ensino de base. Outros dão aula no ensino superior e vice-versa. Isso não é uma regra de que porque você tem muitos planetas na casa 3, você só vai dar aula no ensino de base caso você tenha feito formação dentro da área de educação. E também as estratégias, as técnicas e as instituições de ensino são regidas por essa oposição. E se você trabalha na área de educação e tem essa oposição de planeta da casa 3 para a casa 9, você vai perceber que ao longo da sua história, dentro da área de educação, você teve muitos conflitos em relação a outras mentes, a conflitos muitas vezes de linguagem mesmo, de problemas. A casa 3 e casa 9, por ter uma relação com a linguagem, tem muito a ver com oposições assim relacionadas à fofoca, a problemas, a problemas de comunicação, no sentido de que as pessoas querem saber mais, certas pessoas em que tentam vetar a maneira como você expõe os seus projetos, né? Nesse campo da literatura, do conhecimento também, e da escrita, problemas com plágio, problemas com roubo de ideias, apropriação de direitos. Isso tudo está relacionado a uma oposição da casa 3 para a casa 9. Então, essa competição dentro de um mercado, claro que os autores nem sempre são professores, né? Mas também tem pessoas que elas produzem o conhecimento e tem problemas na produção desse conhecimento, no registro desse conhecimento. Em todos os níveis que você puder pensar a respeito de que há dificuldades para que um determinado conhecimento seja aprovado ou que passe por um crivo muito mais rígido,
porque se as casas são da vida, tem a interferência de circunstâncias e de outras pessoas, no sentido daquilo que você quer fazer nesse campo, que é o campo do conhecimento, ainda mais das mais diversas formas de conhecimento. Então, a casa 3, casa 9 também tem a ver com a linguagem, uma certa... Na casa 3, por ser uma casa relacionada à crítica, né, tem uma relação com o fato, é a casa da inteligência, você adquire o conhecimento e você pode ser um tanto crítico a respeito desse conhecimento que você adquiriu. E a casa 9 tem um lado também que mistura a moral com o conhecimento. Então, muitas vezes a pessoa acha que aquilo que ela sabe é a verdade única. Então, essas questões do que é verdade para mim, do que é a sua verdade, não tem a sua verdade, só tem a minha verdade. Isso porque há uma oposição e não porque há planetas só na casa 9, né? A casa 9, ela é uma casa que tem uma determinada característica que está relacionada à moral e à verdade. Mas quando há essa oposição, aí começa a haver uma cobrança maior, um juízo crítico maior a respeito daquilo que o outro conhece, daquilo que eu conheço e de como que eu imponho o meu conhecimento ao outro. Tem uma questão de querer impor o conhecimento. A casa 9, por ser uma casa de religião, ligada à religião, então a moral se junta à religião nesse sentido e aí a pessoa fica muito meio que xiita, entre aspas, em relação ao seu conhecimento, à sua moral. Só eu tenho moral para falar sobre isso, só eu tenho ascendência. Eu tenho ascendência sobre você nesse conhecimento, porque o meu conhecimento é melhor do que o seu. E aí tem essas brigas que ocorrem aí no mundo por conta de uma rigidez. A casa 9 tem a ver com outras culturas, tem a ver com outros países, tem a ver com moral, tem a ver com religião, não tem a ver com espiritualidade, tem a ver com religião, tem a ver com conhecimento organizado, tem a ver com xenofobia. E quando faz oposição aos planetas da casa 3, esse ir e vir, essa distância entre as culturas, ela acaba diminuindo no sentido de que você lida com as outras culturas, ainda que seja para criticá-las, ou tem dificuldade em absorver os dados de uma outra cultura, por conta de que você está muito voltado para a sua própria. Então, tem questões relacionadas a patriotismo, essas coisas, né? Então, a casa 3, casa 9, ela lida com o conhecimento no sentido de que há uma cisão no entendimento entre eu e os outros desse conhecimento. Então, os problemas de comunicação das mais diversas formas são mostrados aí. A casa 9 também é a casa dos avós, a casa 3 a casa dos irmãos, a casa 3 a casa dos parentes mais próximos, a casa 9 especificamente dos avós. E também tem ligação entre os seus parentes, os seus avós também, que como o mapa é seu, a oposição é sua, tem uma questão que está relacionada a essas pessoas, a esses familiares também. Então agora eu vou colocar alguns planetas para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, você tem uma Vênus na casa 3. Você tem uma Lua na casa 9. E esses planetas, né? A Lua é considerada planeta em astrologia. A Vênus na 3 faz uma oposição a uma Lua na 9, por exemplo. Então, você pode ter uma Lua na 9 e você tem aí uma dificuldade com a sua sogra, por exemplo. Veja, uma dificuldade de comunicação com a sua sogra. A sua sogra pode ser uma pessoa moralista. Por que sogra? Porque Lua são as mulheres, certo? E a Lua, ela é as mulheres e ela está fazendo uma oposição a Vênus, que indica os relacionamentos, uma mulher que vem dos relacionamentos, a sua sogra. Então, você pode ter uma sogra moralista, que tem dificuldades com você por conta de que ela não compreende a sua maneira de pensar. Vênus na 3, pensamento. Então, você pode ter discussões constantes com a sua sogra. Discussão, casa 3, eixo 3, 9 da comunicação.
sua sogra, que é a lua lá, porque sogra está ligada a Vênus. Aí tá, pode ser a sua sogra, você pode ter problemas com a sua avó, lua na 9. Sua avó pode ser uma pessoa muito moralista, né? Moralista pelo fato de que esse aspecto pode estar relacionado aí a outras linhas tensas dessa lua. E você pode ter dificuldades com teu companheiro ou companheira, muito mais companheira, porque aí a lua já passa no mapa do homem a simbolizar as mulheres, ou no mapa, é claro, de mulheres que se relacionam com mulheres também, tá? Aí a lua passa a ser as outras mulheres na vida das mulheres. Então, dificuldades mesmo em relação à comunicação, em relação à distância. É muito comum ter problemas também, questão de distância, se relacionar com pessoas que estão a uma certa distância. E a lua tem questões emocionais envolvidas aí, dificuldades de comunicação, a religião da esposa muitas vezes não concorda com a sua, a família da esposa também, é sogra nesse caso, nos dois, né? Tanto no sentido do homem quanto da mulher. A casa 3 dos cunhados e cunhadas para os dois sexos, dificuldades com cunhados e cunhadas. Então você vai associar a casa e aí você vai colocar o signo, né? Mas aí você vai colocar o signo também, né? Vamos supor que essa lua em oposição a essa Vênus, essa lua na 9 em oposição a essa Vênus na 3, a lua tá lá no signo de Capricórnio, por exemplo. E a Vênus está lá no signo de Câncer, que é o oposto de Capricórnio, né? Então, vamos supor, a Lua na 9 Capricórnio. Então, isso tende o quê? A pessoa ficar mais rígida ainda, que Capricórnio é um signo mais rígido, em questões religiosas, em questões morais. A pessoa tem um senso de adequação social e moral, que fica ditando regras para o relacionamento dos outros, ou cobra muito do seu companheiro, da sua companheira em sentidos morais, regras sociais. Não podemos aparecer de qualquer jeito, temos que ser mais rígidos, temos que, não basta ser, tem que parecer. Então tem uma questão também relacionada às emoções. Lua em Capricórnio é mais contido emocionalmente e mais guiado por regras morais quando está na casa 9. Então você vai colocar o signo. Você vai colocar o signo em que você tem essa lua em oposição a Vênus no eixo 3-9. Veja, é complexo, é uma interpretação. É claro, você tem que considerar também os outros aspectos que essa lua tem, que essa Vênus tem. Mas você vai usar o tema do planeta, dos planetas envolvidos na oposição, a questão da casa, que tem a ver com comunicação, com distâncias, com outros países, com outras culturas, com os parentes mais próximos, com os avós, com a maneira como você adquire conhecimento, a maneira como você fala, a maneira como você se comunica, como você reage, não esquecendo que o ângulo de oposição, a gente reage muito, nós somos muito combatentes, reativos, a gente tende a atrair pessoas que conflitam conosco em termos de moral, em termos de comunicação de ideias, pessoas moralistas que querem ditar regras pra gente quer ditar regra pros outros. Então, tem isso, tem essas questões. Problemas com ir e vir, problemas de distâncias com outros países, problemas com viagens, tanto curtas, casa 3, como longas, casa 9. Então, o assunto da 3-9 você vai juntar ao signo em que esses planetas em oposição está e vai entender que é um desafio para a sua vida, tá bom? Então, utilize os planetas em questão para pegar o tom do eixo 3-9 e fazer a sua interpretação. É complexo? Mas você consegue sim. Qualquer dúvida é só postar nos comentários. Um grande abraço a todos.